Olá, graça e paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No estudo de hoje, nós vamos conhecer o que realmente significa a palavra princípio em Gênesis 1:1. Desde já, eu te peço para você permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Em Gênesis 1:1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok, então houve um ponto de partida para que tanto os céus e também a terra viessem a existir. Mas o nosso Deus não quer limitar o nosso entendimento somente à parte superficial do texto. Claro que não. Ele quer te revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Então prestem bastante atenção nos textos que nós vamos ler a partir de agora. A Bíblia que já está aberta. E nós vamos analisar o verso 1 de Gênesis 1. Acompanhe aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está vendo como eu já grifei a palavra princípio e a palavra criou está em realce? Então está dando uma ideia de início, realmente de um começo de existência. Mas nós vamos ver que vai ter algo mais profundo do que somente a ideia de início. Nós vamos perceber que através do original, no dicionário do hebraico, nós vamos ver que no original vai nos mostrar coisas mais profundas do que realmente só um início. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos ver a tradução da palavra. A tradução da palavra princípio. Eu vou abrir aqui o dicionário Strong. A palavra é reshit, igual vocês estão vendo aqui. A palavra princípio é reshit. E essa palavra realmente ela está escrito primeiro ou começo, né? Dando uma ideia de um início de alguma coisa criada, a primeira coisa mesmo a ser criada, mas também ela vai dar a ideia de melhor, algo melhor, e também principal, uma coisa importante. Mas vamos ver que a parte C, a tradução parte principal, e a letra D, parte selecionada. Essa é a que mais faz sentido com o texto. Não agora, mas vocês vão entender por que parte selecionada. A parte selecionada é como se Deus estivesse selecionando e colocando de parte a melhor parte, colocando de lado, né? Ou seja, a parte santa, a parte escolhida, a parte eleita. Esta palavra princípio também é como se fosse a parte selecionada, uma parte principal. E nós vamos entender que, através dela, foram criados os céus e a terra. Então não está com bastante clareza agora, porque se você for entender no princípio criou Deus os céus e a terra, apenas por este texto, apenas por essa palavra, nos mostra que foi um início de uma criação. Mas não é só isso, porque eu vou abrir de novo, e essa palavra, ela vem de uma raiz, que procedente da raiz 7218. Vamos ver? Essa raiz, essa palavra, vem da raiz roshi, que significa literalmente cabeça, topo, parte superior, a parte mais alta. Algumas partes da escritura vai estar falando, através de homens, chefe. Pode ser chefe, entendeu? Essa palavra reshit, que é princípio, vem de uma raiz roshi, que é cabeça. Então, o que significa? O que o texto está nos mostrando? Que no princípio, através deste princípio, através deste cabeça, Deus criou os céus e a terra. Através dessa parte selecionada, dessa parte
eleita, colocada de lado, nessa parte principal e melhor, Deus criou os céus e a terra, ou seja, criou Deus os céus e a terra. Agora já muda de figura, porque não está só referindo era uma vez Deus criou os céus e a terra, como se Deus, a palavra estivesse dizendo que no começo, o começo de uma história. Aqui nós já estamos vendo que foi através desta parte selecionada, essa parte principal, desse cabeça, igual nós vimos que a raiz dessa palavra aqui é cabeça, Deus criou os céus e a terra. E não só isso, eu vou compartilhar com vocês aqui que está faltando mais uma palavra. Está faltando essa palavra aqui, ó. Essa letrinha aqui, ela no dicionário, ela não aparece. Porque as palavras no hebraico, elas principalmente o artigo, né? O artigo, as preposições, elas aparecem junto como prefixo. Elas aparecem agarradas na palavra, que é essa palavra ereshit, que é o princípio, ou que é a parte selecionada, a parte principal, ela vem junto desse bet aqui. Esse bet é a preposição. Entenderam? Então, lá no dicionário da Bíblia, essa partícula não aparece. Mas o texto completo, né, aparece a partícula bet, que é uma preposição. Eu já te disse que os artigos e as preposições no hebraico, ela vem como prefixo, ou seja, antes da palavra. Ela vem grudada na palavra. Então, aqui é a palavra ereshit, né, que é uma palavra feminina, significa princípio, início, primeiro, primeiramente, primícias. A palavra significa primícia. Nós vamos ver que ela vai estar relacionada com a festa das primícias. Logo, logo a gente vai olhar isso aí. Primeiro a gente está vendo a formação da palavra princípio. Então, a palavra inteira significa, aliás, se diz Bereshit, né? No princípio. Então, esse bet, né? A palavra chama bet, mas ela lê Bereshit. Essa palavra, be, ela significa, vamos olhar aqui, ela significa, aqui, ó, aqui, tá vendo? Esse B, ela significa em, com, por, ou seja, em princípio, com princípio, por ou pelo, né? Pelo princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas fica estranho colocar em princípio, não fica? Fica estranho colocar com princípio, ou por princípio, ou pelo princípio. Fica estranho. Então, o tradutor, a tradução da Bíblia, ela foi seguindo uma forma mais fácil de entender, mas oculta a revelação. A revelação é em princípio ou pelo princípio. Agora vocês viram, né, que essa partícula aqui, pelo princípio, é por ou pelo princípio foram criados os céus e a terra. Então, voltando aqui à Bíblia, aqui, ó, esse no aqui seria aquela partícula que eu mostrei para vocês, bet. Pelo princípio criou Deus os céus e a terra. Então, não foi só um início. Não, claro que através dele se criou, Deus trouxe do não existência para a existência tanto os céus como a terra, mas foi através deste princípio, por causa dessa palavrinha aqui, ó. Não é no princípio, é pelo princípio. Através do princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, nós vamos ver quem é esse princípio, então, ao qual Deus criou os céus e a terra. Então, nós vamos ver que essa palavra também, ela vai aparecer em outros pontos da Escritura. Ela vai aparecer em Levíticos também. Ela vai aparecer em Levíticos 23. Vamos olhar aqui.
Levíticos 23, do 9 ao 12. Do 9 ao 12. Então, vamos ler. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias. Tá vendo? Vamos ver aqui. Que palavra que é? Reshit. O que significa? Primeiro, começo, melhor e principal. Quando fala de início de algo, se fala de primeiro e de começo. Mas quando se fala de lavoura, se fala de melhor e de principal. Que ó, parte principal e parte selecionada. Nós vamos entender que aquela palavra princípio lá em Gênesis, ela é essa palavra aqui, irmãos, ó, primícias da vossa messe ao sacerdote. Então, quando os filhos de Israel fossem entrar na terra de Canaã, quando eles entrariam na terra de Canaã, o que eles teriam que fazer? Eles teriam que levar um molho, trareis um molho das vossas primícias, das primícias da vossa messe ao sacerdote. Messe é o produto do solo. Então, assim que a cega se iniciasse, assim que a foice começasse a entrar, né, começasse a passar a foice na seara, eles teriam que levar ao sacerdote. Então, essa primeira primícia, essa primeira remessa é da cevada. Ela vai acontecer no terceiro dia. Ela vai acontecer no terceiro dia depois da Páscoa. Vai ter a Páscoa, vai ter a Páscoa dia 14, aí vira para o dia 15, que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que é uma festa de 7 dias, e depois no terceiro dia já tem que pegar a foice, ela já tem que entrar na seara para levar as primícias para quem? Para o sacerdote. O que acontece? Essas primícias, elas são entregues no terceiro dia. Aí já começa, como ela é o terceiro dia contando da Páscoa, irmãos, ela é o primeiro dia da festa do ciclo das primícias. Lembra que eu falei para vocês nos vídeos passados? Que vai ter um ciclo de 7 semanas, de dias, primeiramente. Então, vai se contar uma semana, depois a segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta, até a 7ª semana. Então, essa festa das primícias, ela é uma festa de 49 dias. Logo no primeiro dia, que é o terceiro, né, depois da Páscoa, esse dia aqui, irmãos, esse dia aqui foi quando Cristo ressuscitou. Ele é as primícias dos que dormem. Nós vamos olhar logo mais versos. Essa palavra, primícias, é a palavra que está lá em Gênesis 1, que nós olhamos que no princípio Deus criou os céus e a terra, que vocês entenderam que agora é pelo princípio, através do princípio Deus criou os céus e a terra, foi através deste personagem aqui, ó, que ressuscitou como primícias. Por quê? Porque ele mesmo disse que se o grão não cair na terra, se ele não cair na terra, ele fica só. Mas quando ele cai na terra, a mesma analogia, quando uma semente é colocada na terra, ela está morrendo. Mas depois, quando ela nasce, ela dá fruto, é semelhante à ressurreição. Então, essa palavra aqui é o Filho de Deus. Essa palavra aqui é o Filho do Homem, que caindo na terra, morrendo, ele deu fruto quando ele nasceu. Então, o que aconteceu? Essa palavra aqui, ela é a palavra específica para Gênesis. Ele é as primícias. Então, Deus criou as coisas nos céus e na terra através dele. Antes da fundação do mundo, já existia em espírito, mas ele teria que se fazer carne para quê? Para cumprir essa ordenança aqui, ó, de primícias. Ele teria que se fazer carne para ser semeado na morte, para Deus semear ele na morte e para ele poder ressuscitar como primícias das suas criaturas. Como primícias, não como sendo feito,
mas ele ressuscitou como primogênito. Ele largou de ser unigênito e passou a ser o primogênito dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Então essa palavra ela é muito importante, porque ela nos diz, ela vem de uma raiz que significa cabeça, e logo logo nós vamos ver que ele é o cabeça da igreja. Não é à toa que nas cartas, Paulo diz que ele é o cabeça da igreja. Entenderam? Então nós vamos ler 1 Coríntios do 20 a 23, 1 Coríntios 15, do 20 a 23. 1 Coríntios 15, que é a partir do 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Lembra da palavra, né? Está fresquinha na memória. Primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque ele foi plantado como uma semente. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando a planta nasce, ela nasce não como uma semente, ela nasce com um corpo. Deus dá um corpo para ela, para essa planta, para esse fruto. Deus dá o corpo apropriado para esse fruto. Então, Deus glorifica, é como se estivesse sendo glorificado. E Cristo foi glorificado quando ele ressuscitou. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, na vinda de Cristo tem também uma entrega de primícias para o sacerdote. Também tem uma entrega à saída do ano, na última temporada das festas. Mas também nós participamos dessas primícias no dia do Pentecostes, que nós vamos ver. Nós vamos ter que voltar lá, nós lemos só o verso 9 de Levíticos. Nós vamos voltar lá em Levíticos 23 e vamos ler agora até o 12, para a gente entender mais. Então, verso 11. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Entenderam? Então, este molho das primícias é levado ao sacerdote para quem? Para que os filhos de Israel, para que sejais aceitos, para que eles fossem aceitos. Só serão aceitos quando os filhos de Israel ceifarem os seus campos e levarem o molho das primícias ao sacerdote. Aí eles serão aceitos. O povo será aceito. No dia imediato ao sábado. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse sábado não é o sábado do sétimo dia. Esse sábado não é o sábado do sétimo dia. Dia imediato ao sábado, ou seja, um dia depois do sábado, seria o dia depois da festa dos pães asmos. Por que eu falo isso? Porque o dia 14 é a Páscoa. Da virada do dia 14 para o dia 15, já começa a festa dos pães asmos, que é uma festa de 7 dias. E esse dia ele é chamado, ele é um descanso, ele é um Shabat também, porque a palavra Shabat significa descanso. A palavra sábado está traduzida, mas a palavra Shabat, ela significa descanso. Então, neste primeiro dia da festa dos pães asmos, nenhuma obra servil poderão fazer. Nenhuma obra servil eles teriam que fazer. Então, é considerado um Shabat. Então, existe o Shabat das festas fixas, do dia 15, e também existe o sábado do sétimo dia, que também é um Shabat. Então, isso aqui não é ensinado muito nas igrejas, irmãos. Isso aqui ficou de lado. Porque os pastores e os mestres e os padres, eles não entenderam essas coisas, essas questões. Eles não entenderam. E hoje nós temos acesso, porque eu estou mostrando para vocês o original. Nós temos acesso ao original da Escritura. Então, no dia imediato ao sábado, ou seja, o dia 16, porque a Páscoa é dia 14, os pães asmos, que é o sábado, é o dia 15, e o dia imediato ao sábado é o dia 16. E aqui eu posso falar para vocês que foi o dia que Cristo ressuscitou, no dia 16.
Mas isso é questão para assunto para o próximo vídeo, para um outro vídeo talvez. Dia imediato ao sábado, que é o dia 16, e se vocês não perderam as contas, é o terceiro dia que Cristo ressuscitou, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia, não é? Por que Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Por quê? Porque ele é as primícias, ele é essas primícias aqui, ó. As primícias da vossa messe teriam que ser levado. E é o terceiro dia. E o terceiro dia é o dia imediato ao sábado. É complicado de entender, não é? É bem complicado, mas é o que a palavra diz. Ele ressuscitou no terceiro dia, porque contando da Páscoa, porque ele morreu na Páscoa, lembra? Ele morreu no dia 14 para o dia 15. O dia 15 tem a purificação, porque nenhum fermento podia estar nas casas dos filhos de Israel. E nesse dia 15, nenhum fermento. Aí, no dia imediato a esse dia, é o dia das primícias. A foice já teria que estar entrando nas searas para eles fazerem esse molho aqui, ó, e levar para o sacerdote, para que eles fossem aceitos. Aqui, Cristo ele ressuscita nesse dia imediato ao sábado. Cristo ressuscita nesse terceiro dia. Então, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 éfa de flor de farinha, amassada com azeite. Esse éfa de flor de farinha, né, que é feito de trigo, não é dessa colheita, porque essa colheita se refere à cevada. A colheita do trigo, irmãos, vai dar no dia 50, no Pentecostes, quando eles teriam que levar 2 pães feitos da farinha nova, feito do trigo novo. Então, essa farinha aqui, irmãos, é do ano anterior que eles teriam que fazer. Eles teriam que fazer esses pães de 2 dízimos, né? De 1 éfa de flor de farinha, amassado com azeite. Esse trigo é da colheita anterior. Então, essa colheita aqui é da cevada. Nesta altura, o trigo ele demora mais para nascer. A cevada ela nasce primeiro, entendeu? Então, de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Então, é até o verso... Tá, a gente passou, era até o verso 12. Então, vocês entenderam, né? No dia imediato ao sábado, esse não é o sábado do 7º dia, tá? Esse é o sábado depois, esse dia imediato ao sábado, é depois do dia 15. 14, Páscoa, 15, festa a festa dos pães asmos, que também é uma festa de 7 dias, aí ela tem um dia separado, né? Aí ela vai do 1 ao 7, e juntando no dia seguinte já começa as primícias. Então, são 3 festas amarradas uma na outra. A Páscoa é esse ciclo, tanto da festa dos pães asmos, e pega também as primícias, os 7 ciclos de semana, né? Então, essa parte é muito importante, porque o povo é aceito quando Cristo ressuscita, porque quando a gente foi em 1 Coríntios 15, a gente viu que ele é as primícias dos que dormem. Então, Cristo, ele ressuscitou sendo as primícias dos que dormem. Então, se tem primícias, tem o restante, né? Primícias é a parte selecionada, a parte principal. Então, tem o restante. Nós vamos ler também João capítulo 1, do 1 ao 5. Nós vamos ver João capítulo 1, do 1 ao 5. Então, nós vamos ver que esse princípio também era a palavra. Aqui, como vocês podem ver, aqui, irmãos, já está no grego, tá bom? O Novo Testamento, ela é escrito em grego. Então, aqui, essa palavra princípio, ela tem que concordar com a palavra princípio em hebraico. Vamos ler. No princípio era o verbo. Essa palavra aqui, esse verbo é a palavra. Nós vamos ver o significado de cada um. Então, no princípio era uma palavra. E essa palavra e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, da mesma forma que esse princípio era uma palavra, o apóstolo João ele entendeu que esse verbo estava junto de Deus e que esse mesmo verbo era um Deus, com letra maiúscula.
Vamos ver então que essa palavra tem que concordar com o hebraico. Então, aqui está no grego. Vocês podem ver, né? Arque. Lá é reshit. Aqui é arque. Grego, né? G746. Então, o que significa? A primeira tradução é começo e origem. Conforme a gente leu. Deus deu origem criando os céus e a terra, né? Deus deu origem aos céus e à terra do nada. De uma não existência para uma existência. Então, nós entendemos que Deus criou os céus e a terra. Isso foi um começo. Mas ela não se limita. Ela pode ser a pessoa ou coisa que começa. Aí já muda, né? Aí já muda, porque não é só um início. Ele é uma pessoa que dá origem. É uma coisa ou uma pessoa que começa. A primeira pessoa ou coisa numa série que vem antes e depois tudo se fez através dele. Vamos ler aqui a terceira tradução. Aquilo pelo qual algo começa a ser, a origem. E eu gosto mais essa parte aqui, ó. A causa ativa é o que mais se enquadra na revelação do texto. No princípio era o verbo, ou seja, era a causa ativa da criação de todas as coisas. Então, essa palavra de Deus, ela era a causa ativa da criação. E o apóstolo João, ele entendeu que essa mesma palavra era um Deus, era Deus. E essa palavra que era Deus estava junto do Pai. Então, era Pai e a palavra. A palavra era Deus. Então, a tradução mais, assim, a revelação, né, da tradução que mais chega perto do original é aquilo que algo começa a ser, e ser é existência, é existir. A origem, a causativa. Então, mesma coisa, esse no aqui também é uma preposição. Esse no, tá vendo? Ó, preposição primária demonstrando posição. E o que é? Em, por e com, semelhantemente ao hebraico. Então, não é no princípio. Está ocultando a revelação. Não é no princípio. É em princípio. Ou, né? Pelo princípio foram criados os céus e a terra. Pelo princípio, através do princípio, era a palavra. Que esta palavra, esse verbo, estava com Deus e esse verbo era Deus. Então, verso 2, o que vai acontecer daqui em diante? Ele estava no princípio com Deus, a palavra. Ele estava, é a palavra, ele está falando dessa palavra, estava nessa causa ativa que eu mostrei para vocês, que era a criação, que era a parte principal, a parte selecionada, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Deste verbo aqui, ó. Deste verbo que era Deus. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, foi por meio deste princípio que foram feitos os céus e a terra. Foi através de algo que estava junto com o Pai. De algo que estava junto com o Pai. Ele estava no princípio com Deus. Aqui é o Pai. Então, ele estava no princípio. E ele estava nesse princípio, ele era o próprio princípio, porque foi através dele, dessas primícias, que foram feitas, né? Que, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João está querendo traduzir, João está manifestando e revelando Gênesis 1:1. Quando ele entendeu, e ele conhecia muito bem o hebraico, porque ele era um judeu, ele entendeu a palavra primícias lá, escrito reshit, que significava primícias. A palavra princípio significava primícias, parte principal, parte selecionada, que era a parte, era o eleito, né? Coisa eleita. Era uma palavra que Deus estava dizendo que estava colocando à parte. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, ele era essa luz, a palavra. Então, ele teria que vir na forma de homem para que ele teria que vir na forma de homem para que ele fosse e manifestasse essa luz aqui, ó, que resplandece nas trevas, porque havia trevas
sobre a face da onde? Do abismo, né? Verso 2, lá de Gênesis. O apóstolo João ele está com Gênesis, capítulo 1, aqui na cabeça. Está na mente, fresquinha na mente dele. A luz resplandece nas trevas. Então, como Deus disse, haja luz e houve luz, não é a luz do sol. Porque o sol foi feito, o sol, a luz, as estrelas foram criados no quarto dia. Aqui a gente está falando do primeiro dia. Entenderam? A gente está meditando no primeiro dia. Então, essa luz, ela teria que vir ao mundo, né? Que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, essa luz que vinha e afastava as trevas, e resplandecia nas trevas, teria que cumprir como primícias. Ele teria que vir e ser plantado na terra para que a terra desse o fruto, germinasse e nascesse como primícias para Deus, para que nós, como vocês viram lá no texto, para que os filhos de Israel fossem aceitos. Mas não para por aqui. A gente vai ler também Colossenses 1, do 15 ao 18. Colossenses 1, do 15 ao 18. 15 ao 18. Também Paulo ele tem a ideia de Gênesis 1 na mente. Do 15 ao 18. Isso. Este é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível. Ele era a imagem, a forma de Deus. Ele mesmo era a parte visível de Deus, né? Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Lembra que eu falei que ele teria que... Primeiro ele era o unigênito, é o único que Deus conhecia. Ele era o unigênito porque não é todos que são filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que andam conforme a lei de Deus. Aqueles que nascem de novo são chamados filhos de Deus. Então não são todos que são filhos de Deus. Esse ditado popular, ele é errado e ele tem que cair por terra, porque só é filho de Deus quem entra em aliança com ele. Quem age como filho, não como bastardo. Então, o primogênito de toda a criação, porque ele foi aquelas primícias dos que dormem, que a gente leu em Coríntios 15. Ele era as primícias dos que dormem. E ele foi feito o primogênito de toda a criação, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Aí depois dele vem muitos também ressuscitando. Pois nele foram criadas todas as coisas. É o título deste vídeo. Porque nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Visíveis na terra e invisíveis para nós, nos céus, né? Mas para eles, para os anjos e toda a família celestial, visível. São invisíveis para nós. Nós não conseguimos enxergar ainda as outras regiões celestes. A gente vê até o segundo céu, que é onde estão as estrelas, onde está o sol. Agora, o terceiro céu, os céus celestiais, a gente não tem acesso. Então, nele foram criadas todas essas coisas, tanto nos céus como na terra, as visíveis e invisíveis, sejam os tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, igual o apóstolo João falou, tudo foi criado por intermédio dele. E nada do que foi feito sem ele se fez, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada foi feito. Então, nós entendemos que tudo foi criado através deste princípio, destas primícias. Ele era a força ativa na criação. Ele estava sendo o arquiteto de Deus, como fala em Provérbios, se não me engano, não sei se é Provérbios 8, eu acho que é Provérbios 8, quando Deus vai falar que, quando o texto diz que ele era o seu arquiteto e a sabedoria de Deus. Ele era tanto o arquiteto como a sabedoria de Deus, porque ele era a própria palavra de Deus, como a gente viu em João 1. Ele era a própria palavra. Vamos continuar lendo até o verso, deixa eu ver aqui, até o verso 18. Ele é antes de todas as coisas, correto? Ele é antes de todas as coisas. Em espírito, ele era a palavra do Pai e era também as primícias.
Nele tudo subsiste, ou seja, tudo passou a existir nele. Porque o Pai se agradou dele e colocou ele como o principal. Deus colocou ele como cabeça. Nós vamos ver aqui, ó, o verso 18 aqui, ó. Ele é a cabeça. Lembra da raiz da palavra reshit, que nós vimos, que significa literalmente cabeça, a parte mais alta? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Entendeu? Ele é a cabeça. Ele é aquela raiz daquela palavra cabeça. Ou seja, ele tudo foi feito para que ele fosse o direcionador, aquele que iria dirigir o corpo. Tanto foi feito nele, através dele, como ele iria ser o Senhor de tudo. Ele iria ser o Senhor de tudo, de todas as coisas, tanto nos céus como na terra e da própria igreja, né? Ele é o cabeça do corpo da igreja, e a igreja é o seu corpo, né? Ele é o cabeça do corpo. Nele tudo subsiste. Mas não para por aí. Ele é o princípio, aquela palavra que está lá em Gênesis, ele é o princípio, aquelas primícias, o primogênito dentre os mortos que eu tenho falado para vocês. Ele é o primogênito porque ele, sendo unigênito, o único filho de Deus, ele passou a ser primogênito, porque ele teve que ser semeado como semente humana. Ele teve que ter a mesma carne do homem para que pudesse estar na mesma semelhança nossa, né? Mas, porém, nunca cometeu pecado, para que ele pudesse resgatar e redimir o povo através do seu próprio sangue, para cumprir a Páscoa como um cordeiro, sem defeito, né? Sem defeito, sem mácula e mancha, ele teria que vir na forma de um homem. E o sangue é que faz a expiação dos pecados. O sangue é que faz a expiação lá no propiciatório. Ele era tanto aquela tampa do propiciatório, né, da Arca da Aliança, o propiciatório era aquela tampa que ficava em cima da Arca da Aliança, como também ele é o seu sangue. E no sangue está a vida de toda a alma está no sangue. Então ele era o primogênito dentre os mortos para, em todas as coisas, ter a primazia, ou seja, ter a preeminência. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E o que é plenitude? É cheio, é completo. Tudo fosse completo. Agora eu vou falar para vocês, por causa dessa palavra plenitude, onde que todas as coisas, ele iria encher todas as coisas, ele iria ter a plenitude de tudo, mas também ele iria completar todas as coisas. Por que ele iria completar todas as coisas? Porque ele iria fazer o resgate daquilo que havia sido, que foi desgarrado dele, que foi desgarrado dele, tanto nos céus como na terra. Ele traria de volta o que havia sido perdido. O que houve lá no céu que foi desgarrado dele, que tudo lá no céu deixou de ser caber dele, né? Tudo não. Uma parte deixou de congregar nele. Lembra que Satanás seduziu a terça parte dos anjos? Satanás seduziu a terça parte dos anjos e se descongregou dele, porque ele era para ser o cabeça tanto dos céus como da terra, tanto dos anjos como dos homens. Então a terça parte desses anjos se descongregou dele, seguindo Satanás. Então ele vem para completar, né, para trazer essa plenitude, para encher todas as coisas, para repor o que havia sido descongregado dele. Então ele vai repor com a terça parte desses anjos, ele vai repor com quem, irmãos? Com quem? Com quem que ele vai repor? Com a igreja. Ele vai repor com a igreja a terça parte desses anjos. Porque em Zacarias, se não me engano, não sei se é em Zacarias ou em Malaquias, que diz que a terça parte da terra restará. A terça parte restará na terra, né? Mas eu não vou falar se é na terra se é na terra no mundo inteiro ou está referindo aos eleitos. Provavelmente, ali você pode entender como a terça parte vai restar na terra, mas como eleitos. Por quê? Porque ele está dando já essa orientação para nós de terça parte. O que se descongregou do Senhor
lá nos céus foi a terça parte dos anjos, e Deus vai repor com a terça parte da igreja. Então, e claro que isso é um estudo mais profundo, né? Então, nós vamos também ler por que nós também somos parte desse corpo. Porque até agora nós só lemos o resultado das meditações dos apóstolos, né? Nós já pegamos aqui mastigado o que Paulo diz nesses dois textos que a gente leu e que João também colocou no seu evangelho. Que nós somos o corpo, né? A igreja é o corpo dele, mas tem um princípio também, tem um fundamento na lei. Nós vamos ver que nós somos parte dessas primícias também. Mas nós não somos, aqui ó, nós não somos as primícias no sentido de primeiro a ser colhidos, né? Nós não somos os primeiros a ser colhidos. Nós somos os pães que são feitos da farinha nova, do trigo novo, no Pentecostes. Nós vamos ler que Levíticos 25, 23, Levítico 23, do 15 ao 20. Deixa eu ver se é 23 mesmo. Vamos ver aqui, do 15... Aqui, ó, é 23, não é 25 não. Levítico 23, do 15 ao 20, vai estar falando do Pentecostes. Porque nós vamos ser representados em 2 pães feitos das primícias do trigo novo. Vou ler aqui. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado. Lembra? Não é o sábado do 7º dia. Esse sábado aqui é o 3º dia, tá bom? Que é o primeiro dia da festa das semanas. Aqui, ó, a festa das semanas. Desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, que leva para o sacerdote a cevada, menos o trigo, mas eu creio que também deve ter outras hortaliças que também são levadas junto com a cevada. Mas o trigo eu tenho certeza que não, porque o trigo ele nasce depois e ele é entregue no dia do Pentecostes, no dia 50, tá? Então aqui aqui são a cevada, porque a cevada resiste ao frio, porque ela tem que preparar a terra pelas primeiras chuvas, e depois das primeiras chuvas, né? As primeiras chuvas vai pegar o outono e o inverno. E depois, para a mudança de estação, estou falando isso lá na terra de Israel, porque tudo é conforme Israel, tá bom? Toda esta lei, todos os tempos determinados, que são chamados tempos determinados, tá bom? Tudo isso aqui é conforme o calendário da lavoura de Israel, porque os olhos do Senhor estão sobre esta terra, como ele diz no Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, que é também chamado de Torá, a Torá, a lei. Então, este dia imediato é o dia terceiro, onde Cristo ressuscitou, mas começa a contar como o primeiro dia da festa das semanas, tá? Semanas inteiras, aqui ó, o molho das ofertas, 7 semanas inteiras serão, 7 semanas, 49 dias. Até ao dia imediato ao 7º sábado, ou seja, contou 7 semanas, aí tem o último sábado, que vai dar o dia 49, o que é o dia imediato? O dia imediato é esse último sábado. Então, o dia imediato ao 7º sábado vai ser 50. Contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor, nova oferta de alimentos, né? Então, eles vão trazer nova oferta. Por que nova? Aqui, ó. Estou sublinhando aqui para vocês. Por que nova? Porque essa oferta nova já é da colheita nova. Não é do trigo anterior, qual eles tinham que levar aqueles pães feitos com duas dízimas de flor de farinha.
né? 2 dízimas de um éfa de flor de farinha. Aqui eles vão levar oferta nova. Aqui eles vão levar trigo novo. Irmãos, tanto a cevada como o trigo é o Senhor Jesus. O Senhor é a cevada, porque ele passou por toda aquela aflição, né? Porque a cevada ele é mais resistente do que o trigo. A cevada, irmãos, ela é semeada no inverno e ela suporta o inverno, a geada, suporta a chuva, as primeiras chuvas de inverno, ela suporta tudo isso, a cevada. Só que a cevada é o Cristo, né? A cevada é um alimento com menos valor do que o trigo. Porque vocês podem ver de cabeça aqui, eu acho que no terceiro cavalo, no cavalo preto, lá em Apocalipse 6, quando vai falar dos cavaleiros, vai dizer assim, que um denário dá 3 medidas de cevada. E medidas é 1 litro. Um denário dá 3 litros de cevada, mas um denário dá só 1 litro de trigo. Entenderam? E um denário é o trabalho de um homem, de um trabalhador braçal de um dia inteiro, ou seja, claro, aquilo está no futuro, então, por isso que teria que ser aquela analogia, né? Então, com o trabalho de uma pessoa durante um dia inteiro de trabalho, daria para comprar 3 litros de cevada só, ou 1 litro de trigo. Então, o trigo ele é um alimento mais para o pobre, porque ele é um alimento mais para o povão, vamos dizer assim, né? Para os mais pobres. Então, está falando de Cristo aqui, é uma revelação para vocês. Cristo tanto é a cevada, mas também Cristo é o trigo. Mas tem um detalhe nesse trigo, porque esse trigo vai estar falando do corpo dele, que somos nós, porque agora vocês vão entender. Aqui, o verso 17, das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de um éfa de farinha serão. Então teria que ser trazido 2 pães para serem movidos. Lembra que na primeira parte teria que ser levado um molho para o sacerdote, para eles serem aceitos? Aquele molho é de cevada, é de cevada, e é Cristo. Ali era no terceiro dia, começando o terceiro dia, é o terceiro dia dos asmos, né? E também o primeiro dia da festa das semanas, o primeiro dia do ciclo das 7 semanas. Então, aqui, irmãos, aqui é o dia 50, vocês não podem esquecer. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de um éfa de farinha. Serão 2 dízimas de um éfa de farinha. Farinha é feito de trigo, tá bom? Então, ele teria que ser moído. Então, dessa farinha moída, fez 2 pães. Aqui aqui 2 pães, porque o pão é toda a casa de Israel. Então, teria que ser 2 pães, porque num dado momento, a casa de Israel, as 10 tribos, se descongregou. Deus deu carta de divórcio para eles e Deus espalhou eles nas nações. E a casa de Judá ficou com os judeus. Então, por que 2 pães? Por causa das 2 casas de Israel. O corpo de Cristo é formado por esses 2 pães. Só que vai ter um detalhe muito importante enquanto não ocorre a nossa glorificação. Enquanto Cristo não vem e nos glorifica e ainda não glorifica a igreja, né? Não nos justifica, no sexto ponto da penúltima festa, né? O sexto ponto, que é o dia da expiação, que vem antes dos tabernáculos. Então, esses 2 pães, o que vai ter? Aqui, ó. Levedados se cozerão. São primícias. Olha aqui, irmãos, que tremendo, né? Olha o que acontece. Estes pães terão que ser levedados. É uma oposição às primícias da cevada. Daquela primeira parte que teriam que levar a cevada, junto com pães, né? Lá não fala 2, mas fala pães como oferta de manjares. Aqueles pães são feitos da farinha, da colheita anterior. Aqueles lá não poderia ter fermento, porque também, tanto aquela cevada e aquele trigo,
aquele trigo, teriam que ser, né, a cevada é o molho, mas o trigo aqui, lá em cima, foi feito os pães. Teria que ser sem fermento, porque Cristo não tem fermento, Cristo não viu o pecado. E o fermento é o pecado. Deus nos dá a entender que o fermento é pecado. E a gente compreende isso porque literalmente Jesus explica isso nos evangelhos. Literalmente ele explica que para eles se guardarem do fermento dos fariseus, de Herodes, ou seja, das contaminações do mundo, né? Das idolatrias e tudo mais, do pecado. Então, levedados se cozerão. Então, aí você pode dizer assim, então na igreja tem pecado? Sim, na igreja tem pecado, mas não o pecado por atrevimento que você comete. Você comete pecado por ignorância e futuramente nós vamos fazer um vídeo assim. Eu vou explicar o que é pecado por atrevimento e o que é pecado por ignorância. Porque na própria lei, irmãos, na própria instrução, né, que a palavra lei é instrução, na própria lei do Senhor, existe essa diferenciação, existe essa diferença entre o pecado pela culpa, que você cometeu involuntariamente, né, por ignorância, ou e aquele que você comete por atrevimento, você premeditou, você apenas premeditou, você pecou por livre e espontânea vontade, você deliberadamente você pecou. Então, existe essas questões aqui. Então, esses levedados se cozerão dessa oferta nova aqui, ó, de trigo. Então, na igreja ainda tem pecados, porque o Senhor ainda está lá no Santo dos Santos. Lembra que ele entrou no Santo dos Santos? E ele trabalha na nossa expiação, quando nós dirigimos as nossas orações e suplicamos o perdão. Aí ele vai nos limpando, né? Ele vai nos limpando. Então, isso confere com o que foi ensinado no Novo Testamento, que o Senhor ele é o nosso advogado, não é? Então, por isso que na lei está testemunhando que esses dois pães aqui, irmãos, ó, eu vou até grifar para vocês, esses dois pães, aqui, ó, esses dois pães, eles são levedados, eles têm que ser levedados, porque esses pães já está falando do corpo do Senhor, e não somente dele, da cabeça, está falando do corpo dele, não é? Então, são primícias, lembra a palavra primícias? Aqui, primeiros frutos. Aqui, porque aqui eles usaram a palavra primícias, por quê? Porque também são primeiros frutos. Então, nós somos esses frutos aqui. Nós somos esses frutos que, quando o Senhor ressuscitou, gerou esses frutos. Então, ele foi a semente que foi plantada, né? Foi semeada na terra, que morreu, mas quando ressuscitou, porque ele não viu o pecado, a morte não pôde retê-lo, ele ressuscitou. Então, nós somos esses primeiros frutos. Por isso que não é a palavra Ereshit, porque a palavra Ereshit é direcionada a ele. Entenderam? Então, até o verso, deixa eu ver aqui, até o verso 20. Então, verso 18. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano. Ainda tem que ter os cordeiros, né? Porque sempre se imola o cordeiro, tem que tirar o sangue desse cordeiro. Sempre tudo isso, irmãos, esses animais aqui, ó, cordeiros, carneiros e novilho, tá falando do Filho, tá? Tá falando de Cristo, mas com ângulos diferentes. Mas não é o assunto do vídeo, mas sempre vai ter que ter, porque tá falando do sangue, o sangue é que purifica pecados, né? O sangue é que perdoa pecados e que purifica. E que faz as alianças também, né? Mediante o sangue é que são feitos os pactos, o concerto, né? As alianças de Deus. Sem defeito de 1 ano, né? Esse sem defeito é inteiro, não foi corrompido. A palavra sem defeito é são, completo, inteiro, sem defeito. E 1 novilho e 2 carneiros. Os holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e suas libações por oferta de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para a oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Tem revelação também no bode também. Então,
Aqui, ó, para fechar aqui, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, com o pão das primícias, esses pães levedados, sabe? Esses 2 pães levedados terão que ser movidos também no dia 50, por oferta movida, tá vendo? O sacerdote ele vai pegar esses pães e vai acenar para o Senhor lá dentro do santo lugar, perante o Senhor, né? Lá no santo lugar, com os 2 cordeiros santos serão o Senhor para uso do sacerdote. Então nós vimos a parte da lei. Vocês entenderam que nós também fazemos parte das primícias, mas da colheita nova. Da colheita nova. Agora nós vamos ler já o porquê que nós temos essas revelações no Novo Testamento, irmãos. Porque no Novo Testamento é o resultado da meditação que os apóstolos fizeram sobre o Antigo Testamento. Eles tinham apenas o Antigo Testamento, eles tinham a lei, que são os 5 primeiros livros, os Salmos e os profetas. Entenderam? De onde que o Novo Testamento sai? Por causa da meditação que eles fizeram no Antigo. E eles escreveram, claro, além de serem testemunhas, né? Além de serem testemunhas da ressurreição de Cristo, a palavra teria que ser confirmada. A palavra do Senhor teria que ser confirmada. Então, tudo o que os apóstolos viram, né, os sinais, os prodígios e a própria ressurreição, teria que estar confirmada aonde, irmãos? Aonde que teria que estar confirmada essa palavra? Na própria Bíblia, ou seja, na própria Escritura, né? Então, por isso que aqueles prodígios, tudo que foi feito e até a ressurreição de Cristo, foi testemunhado já de antemão pela lei, pelos salmos e pelos profetas. Então vamos para Efésios. Eu já expliquei para vocês que o Novo Testamento é a soma do que foi feito do que foi escrito no Antigo Testamento. Então vamos ler Efésios 1, do 20 ao 23. Efésios 1, do 20 ao 23. Que são textos complementares àqueles que nós lemos em Colossenses, tá? São textos complementares ao de Coríntios 15, Colossenses e também de João, do Evangelho de João. Então, do 20 ao 23. O qual exerceu ele em Cristo, né? O qual exerceu ele em Cristo, é o Pai falando, né? Exerceu ele, né, o Pai, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Lembra? Olha aqui, vamos entender o texto. Então, o Pai fez ele assentar à sua destra, conforme o Salmo 110, lembra? Nos lugares celestiais. Ressuscitando, primeiro ele teve que ressuscitar. Lembra das palavras, né? Primícias. E fazendo sentar à sua direita, para cumprir o Salmo, né? 110, nos lugares celestiais. Acima de todo, o que a raiz da palavra reshit significa? Cabeça. Mas ela significa também parte mais alta, parte superior. Então, acima de todo o principado, ou seja, ele estava acima de tudo. Ele era o cabeça de tudo. De tudo. Nos céus, né? Ó, principado. Os príncipes, né? A palavra principado vem de príncipes, de governos. Isso que são governos. Potestade, poder, né? Potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Até o 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, se ele é a cabeça, ele é a parte mais alta. Então, tudo debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça, sobre todas as coisas o deu a igreja. O qual, não, então essa igreja é o quê? A qual é o seu corpo. A plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Então, plenitude, irmãos, vamos ver, plenitude é o quê? Aquilo que é ou tem sido preenchido. O próprio Filho preenche tudo. Numa primeira revelação, preenche o que havia sido desgarrado
propriamente dele, o que se havia descongregado dele nos céus como na terra, por meio de Satanás, foi desgarrado, como se fosse ovelha desgarrada mesmo, como se fosse ovelhas desgarradas. Tanto a terça parte dos anjos nos céus como na terra foi desgarrado dele. Ele deixou de ser cabeça da terça parte dos anjos. Então ele é aquele que preenche o que estava faltando, né? Como também aquilo, ele preenche com dons, ele nos preenche com a vida, ele nos preenche com os dons também. Ou seja, ele é todo esse corpo, né? Ele é o corpo dos crentes que está cheio da presença, poder, ação e riqueza de Deus e de Cristo. Então essa plenitude que nós estamos vendo aqui, que é a palavra pleroma, plenitude, é completo, sem falta de nada. Ele preenche todas as coisas, tanto de todos os cristãos que vão entrar no corpo dele, segundo os tempos determinados de Deus, para que toda a plenitude seja, para que todos os eleitos fossem selados, todos eles fossem selados, aí sim a plenitude, aí tudo está cheio, completo. Mas também ele enche das riquezas e promessas de Deus também. Então não se limita só a isso, né? Agora, irmãos, tem alguns textos que eu separei, né? 2 textos só, 2 versos, para completar, para complemento, né? Para complemento deste estudo, que é Tiago 1,18. Olha, como os apóstolos falaram basicamente a mesma coisa com ângulos diferentes. Eles falaram a mesma coisa com ângulos diferentes. Tiago 1,18. Tiago 1,18 diz assim, ó: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Lembra que nós vimos que lá no Evangelho de João, Cristo era essa palavra? Essa palavra estava junto do Pai e essa palavra era Deus? Então o que aconteceu? Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra que saía da boca do Senhor, do Pai, toda aquela palavra, haja luz, apareçam a terra seca, haja firmamento nos céus, toda essa palavra que foi criado, né? Apareça a relva, apareça as árvores, apareça os animais, Deus foi falando, tudo isso que saiu da boca de Deus na criação, irmãos, era esse princípio, era essa primícia, né, que foi gerando as coisas, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós somos aquelas primícias dos primeiros frutos, que a gente viu lá em Levíticos 23, daqueles 2 pães das primícias do trigo novo, no dia 50, no Pentecostes. Nós somos aceitos. E também, 1 Coríntios 16, o último e derradeiro verso que nós vamos ler hoje. 1 Coríntios 16, verso 15. Olha aqui também, ó. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas, né? Estéfanas, a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia. Ele está falando de pessoas aqui. Mas por que ele está falando de pessoas? E que se consagraram ao serviço dos santos. São as primícias da Acaia. A parte, ofertar primícias ou primeiros frutos. Tirar os primeiros frutos da produção da terra. Só foi conseguir, isso aqui só aconteceu porque teve plantação, né? Alguém semeou a semente, alguém plantou semente que era oferecida a Deus, a primeira porção da massa da farinha, da qual os pães sagrados eram para ser preparados. Lembra dos pães? Dos pães. Esse aqui também está falando um pouco dos pães da proposição, mas não é os pães da proposição. Esse aqui, irmãos, são os 2 pães dos Pentecostes, tá bom? Então, a própria tradução aqui já nos dá a revelação. Ofertar primícias ou primeiros frutos.
Então ele está falando que esses homens aqui, a casa de Estefanas, são as primícias da Acaia. Então, aqui essa palavra primícias também são tirados os dízimos. A gente começou a falar no canal sobre os dízimos, que são tirados das primícias. Então, dízimos nada mais é do que uma dízima, a 10ª parte. Então, dessas primícias são tiradas a 10ª parte para fazer o serviço do templo, para alimento, para alimentar sacerdote, levitas, sacerdotes, os sacerdotes ministrantes, os levitas, que são os auxiliares, os estrangeiros e as viúvas. Então, era para o serviço e não é dinheiro, tá bom? Claro que tem mais coisa para olhar, irmãos, tem mais tempos determinados, né? A gente pegou aqui que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, é para falar daquele princípio lá de Gênesis, que através daquele que era o cabeça, daquele que era a parte selecionada, foram criados tanto os céus como a terra, e ele seria o cabeça de todas as coisas. E Deus um dia iria fazer congregar e convergir nele o que havia sido perdido, tanto nos céus como na terra, tá bom? Tanto de anjos como dos homens, tá bom? Tá bom, irmãos? O estudo de hoje foi este e nós agradecemos por vocês terem permanecido até o final. Caso não sejam inscritos, considere te inscrever no nosso canal, compartilhem também os vídeos nas redes sociais e deixem um gostei. E até o próximo estudo. Shalom!